Olá, eu sou o Newton Rueda e sou bispo da Igreja Renascer. Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Aqui você encontrará reflexões, estudos bíblicos e palavra de Deus. Tudo para lhe ajudar a trilhar um caminho de fé. Então, siga agora mesmo o nosso canal. Se você não está inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber aqui as publicações que são feitas regularmente. Vamos juntos nessa jornada de fé. Hoje, segunda marca, proeminente. É isso aí, eu sou o Newton Rueda, estamos aqui fazendo estudos, 5 dias, sobre a vida de Mordecai, quais são as principais características, as marcas que existiam na vida desse homem, que o fizeram ser um homem de muito êxito, extremamente relevante para o povo judeu. Vou falar hoje sobre ser proeminente. O que será que é isso dentro do contexto bíblico da palavra de Deus? Vamos começar já orando e relembrando um pouquinho de ontem, que o nosso tempo é compacto. Senhor Deus Pai de amor, eu quero te agradecer e te louvar por essa manhã abençoada, por podermos mais uma vez estar juntos aqui, meu Deus, compartilhando da tua palavra e buscando instrução, direção, aquilo que é, Senhor, a direção do Teu Santo Espírito para a nossa vida. Quero te pedir graça e sabedoria, que o Senhor me use nessa manhã, para que nós possamos realmente enxergar pela Tua palavra os caminhos para ter êxito em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos começar então falando um pouquinho sobre o que nós falamos ontem, né? Começamos essa série, são 5 dias, falando das características de Mordecai. E ontem nós começamos falando sobre ser livre, certo? Então, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, permanecei, pois, firmes, não vos submetais a novo jugo de escravidão. Hoje nós vamos falar sobre ser proeminente. O que é uma pessoa proeminente? Alguns falam com um acento aí, né? Proeminente, mas não tem acento, é proeminente. Bom, proeminente é uma pessoa notável, proeminente é uma pessoa excelente, uma pessoa distinta, uma pessoa que tem resultados, que se destaca. Mas se você for olhar lá a raiz da palavra e ver a tradução exata, né, o significado exato que está lá no nosso dicionário, diz assim, olha, que se eleva acima daquilo que o rodeia. Olha só que interessante. Que se eleva acima daquilo que o rodeia. Sem dúvida, Mordecai era uma pessoa proeminente, porque ele se elevava do padrão natural imposto a ele no tempo que ele viveu, com a sua classe, com o seu povo, e aí não estou dizendo apenas a condição de escravo, porque estavam todos submetidos ali ao governo persa, né? Mordecai ali é contemporâneo de Esdras, né? Então todos estavam submetidos ali àquela questão do governo persa. No entanto, Mordecai se destacava dos demais, porque ele tinha uma mente diferente, tinha ambições, tinha sonhos, tinha planos, tinha estratégias, e a gente vai falar mais disso em outro episódio, mas vamos focar hoje nessa característica de Mordecai. Por que ele se destacava dessa maneira? O que existia na vida dele para que ele pudesse realmente ser enxergado assim, ter esse brilho. Bom dia, Matt. Te amo, orando pela Heleninha, viu, querido? Bom, eu quero ler com vocês um texto de 1 João 3:1, porque o apóstolo João, ele deixa aqui uma indicação clara do que é que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida, fez com Mordecai e vai fazer com você nessa manhã. Amém? 1 João 3:1.
Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Quem? A Deus, certo? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Vamos lá. Vamos entender aqui qual era o traço cultural que estava presente na sociedade. Nós estamos falando de uma época, Cristo 2000 anos atrás, o apóstolo João, que conviveu, é claro, com ele e que escreveu aqui estas cartas, ele tinha conhecimento cultural do que à época era difundido. O próprio Império Romano estava pautado sobre uma história de dois irmãos que foram criados por um chacal, por uma fêmea que os amamentou, ok? E que aquilo foi uma providência divina, e assim eles cresceram com uma característica e um apadrinhamento, vamos dizer assim, que era divino. Os gregos, por exemplo, tinham a cultura dos filhos de Deus. O que eram filhos de Deus? Na cabeça do povo, eram pessoas diferenciadas, que tinham como que uma raiz, um DNA de algo sobrenatural. Não vamos ficar falando aqui de mitologia, mas qualquer um pode se lembrar de histórias como essa, que tem raízes gregas, que tem raízes nórdicas. Quem não assistiu Thor? Thor é um filho de um deus, considerado um deus. E os gregos tinham muitos deles que eles acreditavam, né? Guerreiros, homens notáveis. Então, quando a pessoa se notabilizava na sociedade, eles entendiam que aquela pessoa tinha uma partícula, uma raiz especial. Então, quando João refere-se a esse povo dizendo: somos assim enxergados, como filhos de Deus, ele não estava falando apenas de pessoas que tinham uma fé, uma religião, estavam ligados a uma história, estavam ligados a uma filosofia, a uma crença. Eles estavam falando de pessoas notabilizadas na sociedade, ao ponto de serem enxergadas como alguém diferente. Alguém que tinha uma partícula divina que o fazia ter um resultado muito superior ao convencional, ao natural. Então, de verdade, a presença do Espírito Santo na vida do homem faz com que isso se torne real. E Mordecai tinha isso. Ele estava alinhado àquilo que era o propósito, o desejo e o objetivo de Deus para o seu povo naqueles dias. E olha, não faltavam pressões, instrumentos governamentais e sociais para achatá-lo, porque ele era exilado, ele tinha uma estrutura fragilizada de família, foi ele quem adotou a sua prima, que era órfã, e ele a adotou e a criou. Ele vinha de uma raiz complexa, ele era filho de Jair, que era filho de Simei, ou seja, seu avô Simei carregava o nome de um traidor. Você sabe quem foi Simei? Não é que ele não era o Simei de Davi, tá? Isso está em outra época. Mas na tribo de Judá havia um nome comum, Simei, que depois derivou para Simão. Então Simei foi o homem que traiu Davi, que amaldiçoou Davi, que cuspiu em Davi quando Absalão insurgiu ali no reino.
Então ele era neto de Simei. Imagine você, isso devia render até piadas para ele, né? Quando criança, quando se relacionava ainda jovem, porque quem é que não conhecia a história do cara que cuspiu, que humilhou, que virou as costas para o rei? Então, existiam estigmas sociais, culturais e responsabilidades que poderiam fazer dele um homem triste, um homem derrubado, um homem sem perspectivas, ter que criar a prima, que era órfã, e teve que fazer coisas que não eram nem de sua responsabilidade. Eu já respondi aqui no meu stories, alguém me perguntou se ele era eunuco ou não. Ninguém sabe dizer se ele era ou não. À época, as pessoas envolvidas com o governo normalmente eram eunucos, né? Quando eles eram exilados, quando eles eram de outro povo. A Bíblia não faz menção de família de Mordecai, porque não é o foco. Mas não existe evidência de que ele era, assim como não existem provas que ele não era. Aliás, a única mulher que ele se relacionou foi sua própria prima, Esther, como pai, criando-a. E a Bíblia não faz mais nenhum registro ou menção a isso. Então veja, qual é a chance de um cara desse dar errado? Toda. Qual é a chance de ele dar certo? Minúscula. Mas, pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida, ele torna-se uma pessoa proeminente. Por tudo aquilo que já aqui falei. Ele estava acima, notabilizado. Ele estava num patamar superior aos que o rodeavam. E essa característica está na sua vida. Porque a palavra nos põe acima de principados, potestades e dominadores nas regiões celestes. Porque Jesus disse que nós somos luz do mundo e sal da terra. E em sua oração de João 17, ele diz: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Se você entender que o teu ambiente é espiritual, se você entender que o Espírito de Deus se faz presente na tua vida, você terá resultados muito superiores ao convencional. E quando eu falo de resultados, eu não estou falando de vida profissional, financeira, nada disso. Estou falando de se você ser melhor esposa, melhor marido, melhor filho, melhor pai, melhor cidadão, melhor profissional, de você ter resultados, melhor ser humano, uma pessoa que tem características e marcas que fazem de você uma pessoa notável. Aonde vão olhar para você e vão dizer: esse cara, essa mulher, essa pessoa tem algo diferente. Por isso que João fala, nos chamam, nos enxergam, nos olham, nos reconhece. Eles têm nos conhecido como filhos de Deus. Porque naquela sociedade, como assim expliquei, essa classe de pessoas, elas tinham uma interrogação para quem não conhecia a Deus. Então não entendiam que aquilo era um conjunto de capacidades, habilidades que traziam resultados que eram oriundos de um propósito, de um fim, né, espiritual, oriundos de uma raiz, melhor dizendo, espiritual. E que hoje, em nome de Jesus, você entenda as suas raízes. Você está plantado no ribeiro, ou seja, às margens de um rio que faz te dar frutos a todo tempo. Nós estamos permanentemente sobre a rocha que se chama Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida. Hoje eu extrapolei aqui um pouco o tempo, mas é um tema complexo. Daria para a gente falar aqui horas sobre isso. Mordecai se destacava dos demais, porque nele estava presente o Espírito de Deus. E que hoje, em nome de Jesus, você saia dessa live, desse
momento que nós temos aqui de meditação assim, sabendo que o Espírito de Deus te notabiliza para ser uma pessoa proeminente. Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém? Vamos orar, em nome de Jesus. Senhor Deus Pai de amor, o teu Espírito Santo estava presente na vida de Mordecai e fez dele um homem proeminente, um homem destacado daquela sociedade, com uma mente, um comportamento, um pensamento completamente acima do meio comum. E eu sei, ó Deus, que o teu Espírito faz isso com cada um de nós. Eu vivo isso na minha vida e cada um que aqui está, eu sei, já experimentou. Porque se teu Espírito se faz presente, se há fé em nós, não há como o homem não brilhar. Então, em nome de Jesus, entra agora na mente, nos corações, abre os olhos como o Senhor abriu do apóstolo Paulo, para que cada um enxergue a capacidade e o alcance que há em suas vidas pelo Espírito Santo que neles reside. Eu abençoo a vida dos meus irmãos e eu entro em concordância com cada oração. E daquele que se entende achatado, que olha ao seu redor e pensa estar envolvido ou até mesmo completamente travado em um ambiente, em um grupo, em uma sociedade que não vai chegar a lugar algum, eu repreendo isso na sua vida em nome de Jesus e te peço, Senhor, abre os olhos agora, abre o entendimento agora, que Romanos 12 se faça presente, que a mente esteja sendo renovada, para que, como Mordecai, eles enxerguem o quão notáveis são pelo Espírito de Deus que nele reside. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Beijo, Deus abençoe ricamente. Se você ficou até aqui é porque você gostou do conteúdo, não é? Então eu espero que tenha ali abençoado. Compartilhe o máximo possível com seus amigos para abençoar a vida de alguém e não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Quer participar do meu grupo de oração ou me conhecer melhor? Na nossa descrição aqui tem as minhas redes sociais e também o meu grupo de WhatsApp. Vem com a gente para participar dessa grande jornada de fé. Deus te abençoe.